último bloco do Antenados na Geral para todo o Brasil, estamos falando sobre relacionamento. Olha que pergunta interessante. O rapaz falou: André, eu me apaixonei por uma mulher e ela por mim. Porém, eu estou, né, embora apaixonado, e a gente tem um bom intento, pelo que ele posicionou ali, de casar e ter um bom compromisso, mas ela tem 2 filhos. Como é que vocês entendem, aconselhariam, sugeririam para uma pessoa entrar no relacionamento com um homem ou uma mulher que... E eu começo Felipe. Felipe casou há quanto tempo, Felipe? Eu casei tem a Bianca tem menos de um ano. Tem um filho. E a Bianca já tinha um bebezinho de 2 anos. E no nosso segundo encontro oficial de namoro, que a gente via namorar com pauta, né? Porque ambos tinham ministérios, ambos já tinham igrejas diferentes e tudo mais, então a gente ia namorar com pauta para tentar resolver as questões, né? Para alinhar os pontos. E uma dessas questões foi o bebê. Já conversaram já, não sei que horas. De cara. E já tá namorando? Deixa eu te falar, o negócio olha só, é assim. eu tenho um bebê. E aí? Olha aí. Como que você vai lidar com isso? Diálogo, como falou, pastor. Eu fiz a seguinte colocação para ela. Eu falei: se eu tiver disposto a te amar, eu tenho que entender que eu tenho que estar disposto a amar a criança. Você não pode ser separada da criança. Eu não posso te amar e excluir esse bebê. Eu não posso daqui a 2, 3, 5 anos ter um novo filho com você e esse filho ser especial e o outro não. A partir do momento que eu entro para essa família, essa criança também será meu filho. Então eu quero deixar uma coisa bem clara para você. Se você quer casar comigo, você tem que entender que eu vou criar como se fosse meu. Eu não vou ser o pai biológico, ele tem um pai biológico dele. Mas eu vou ser o pai Pipe, a pessoa de confiança que vai orientar, vai criar e vai disciplinar. Você está disposta a entender isso? Porque, e deixa eu levantar, e ainda para o Felipe depois ouvir os pastores, porque assim, na minha cabeça, e eu não sei se eu teria todo esse preparo, porque eu entendo também, e já vi situações, por exemplo, casa e tem essa situação, aí você vai se tornar um amigo, pai da criança, mas ele tem um pai biológico. Porque muitas vezes o filho tem um bom relacionamento com o pai. Sim, e não foi, enfim, tá vendo, não o caso da Bianca, a gente conhece um pouco da história, mas... E para o pai biológico vai aparecer uma competição, então um fica falando mal do outro. Eu já vi situações que o padrasto começou a falar: pô, teu pai largou tua mãe, tá vendo, não sei o quê. E o pai, quando vinha aqui, tá vendo... E meu irmão inflama a cabeça da criança. Meu irmão vira um inferno esse troço, tão rápido. Fácil não é, até porque a gente incentiva que ele tenha contato com o pai. Legal. Tenha contato com o pai. Talvez para mim tenha sido muito mais fácil, porque eu fui criado por uma família que não foi a minha. Eu fui dado para adoção aos 6 meses de idade, por uma família da minha família mesmo. Então eu sempre tive 2 mães e 2 pais. Entendi. Então na minha cabeça, sempre tudo foi muito às claras e sempre foi tudo muito bem resolvido. Eu aprendi a amar os dois. Então, quando a gente faz a reunião, a gente explica para o nosso bebê que ele tem um pai que o gerou. Entendeu? Que fica viajando, porque ele ainda é uma criança, e que vem vê-lo esporadicamente. A gente tenta o máximo possível fazer com que esse vínculo não seja perdido. Mas é óbvio que ele desenvolve um amor por mim, porque sou eu que estou lá trocando fralda, sou eu que estou levando para o médico, sou eu que estou pagando todas as contas, sou eu que estou correndo atrás na hora que ele chora. Entendeu? O pai biológico, às vezes, sou eu que estou levando para a igreja e sou eu que estou corrigindo. Existem mais coisas dentro desse tema, né? Como nós vamos envolver filhos, né? Crianças. Que é interessante porque, por exemplo, eu tenho em casa uma esposa que ela está esperando uma neném, né? Ana Júlia, que vem aí. E eu tenho um filho, João Gabriel, de 8 anos, com uma outra pessoa no passado. E quando meu filho está lá em casa, ele mora com a mãe e os pais da mãe, e ela tem um relacionamento, é até uma boa pessoa e orienta tudo. Só que eles têm uma criação, uma cultura totalmente diferente. Eles são católicos, apostólicos romanos, e eu sou um cristão, sou protestante. E quando meu filho vem para minha casa, algumas dessas vezes que vem, surgem alguns questionamentos, algumas falas diferenciadas, coisas que nós não concordamos. E aí, a minha esposa é de uma igreja, ela veio de uma igreja muito tradicional, e ela tem uma forma de agir, de atuar com relação até à criação diferenciada da mãe. E aí existe um choque. Meu filho e ela têm um relacionamento tranquilo. Ele é uma criança, graças a Deus, muito obediente, muito serena, gosta muito de estudar. E a minha esposa é da área de ensino, ela é mestre em enfermagem, fez mestrado em enfermagem. E aí, de vez em quando, nós encontramos uns choques. E aí eu estou no meio entre o meu filho e a minha esposa. Um filho de um outro relacionamento e a minha esposa, que hoje é
né? A mulher que Deus separou para mim, agora vai ser mãe da minha filha, e eu tenho que ali mediar, fazer entre aspas, uma política, vou usar essa palavra, para não poder ter um problema com a minha esposa e o meu filho que está em formação, com 8 anos de idade. Então você vê que é uma questão de diálogo, você tem que tentar entender um lado, tentar entender o outro, você tem que trazer para dentro. Mas essa decisão não parte, a fala do pastor Felipe foi o seguinte, que quando ele namorava, né, essa ideia da pauta, ele falava assim, se eu decidir te amar, eu decido amar também a criança. Porque é óbvio que não é fácil. É óbvio que não é simples. Não é simples, não é simples, não. Não é simples. Não queira requerer do cara uma Porém, vamos ajudar o nosso amigo. Se você, cara, tá realmente envolvido com essa mulher e ela tá envolvida contigo, você já tem que ver de agora como é que vai ser. Bem claro, desde agora. É verdade. E o filho não precisa ser seu para você amar. Por que não dizer? Não existe isso. E por que não dizer? Não sei qual é a idade da criança, não lembro. São 2 crianças, não falou a idade. Nesse relacionamento, você já tem que aparecer. Você já tem que se mostrar para essa criança que é o namorado da sua mãe e que pode vir ser o futuro marido da sua mãe. Essa honestidade é muito bacana com a criança. Porque as crianças, principalmente as de hoje, elas captam as coisas muito rapidamente. Então essa honestidade de você se mostrar para a criança, dizer quem você é, dizer as suas intenções, que essa criança vai ver na sua mãe. Deixa eu só colocar um tempero nisso aí, eu queria que tu respondesse até nisso, no sentido de o cara começou a namorar, já tem que se mostrar presente na vida deles. Mas também existe o outro lado da mãe, no sentido de, mas será que esse relacionamento vai dar certo? Porque eu não vou sempre apresentar para meus filhos um namorado, porque nem todos vai dar certo. Exatamente. E também mas quando eu falo de se mostrar, deixa eu ser mais claro. Mas tu entendeu o que eu quis falar, né? Deixa eu ser mais claro. Eu vou usar os 2 exemplos, porque aqui nós temos as histórias boas e em situações diferentes. O Felipe casou com alguém que tinha um filho e ele que tem um filho. Eu quero fazer o seguinte, se mostrar no ponto seguinte, esse filho conhece a sua mãe. Se essa mãe se relaciona com alguém que a faz bem, essa criança vai se interessar por ela. É verdade. Esse é o se mostrar. Então, tipo assim, se você é o romântico, se você é o provedor... Antes de conhecer, você já tem que... Você tem que, tipo assim, ele tem que saber que a sua mãe ou o seu pai tá bem. Porque quem que tá fazendo ele bem é essa pessoa. Então, pô, eu quero essa pessoa comigo, porque ele tá fazendo minha mãe bem, tá fazendo meu pai bem. A parte do ciúmezinho. Tô perdendo a minha mãe, tô perdendo o meu pai. Tá fazendo bem. Entendeu? Isso tudo precisa ser conversado. E tem uma outra parte que a gente não sabe a idade. Mas também, se forem adolescentes, aí também precisa ser... Eu acho interessante que o rapaz que tá interessado na mãe, se o filho já é adolescente, ele sai, vamos tomar um sorvete com o filho sozinho. É isso que eu ia falar. Que ele converse sozinho, promover momentos, com um pré-adolescente, com um adolescente, entendeu? Porque uma criança está dentro de casa, ela ainda vai ser muito moldada, mas já tem muitos que já cresceram. Então faça um trabalho, decidiu amar, amor não é uma decisão, decidiu amar, então venha o pacote inteiro e esteja preparado. Não vai ser fácil em momento nenhum, vai ter muitos e muitos momentos que você não vai fazer a menor ideia do que fazer. É para isso que servem amigos, é para isso que servem pastores, é para isso que servem livros, é para isso que serve oração, entendeu? Peça ajuda. E vai entrar em crise, é normal, querido, é todo dia. Não tem, eu tô em crise, tenta resolver, não vive nela, mas vai ter. André, se relacionar, e vale pro casamento como vale pra amizade, se relacionar achando que só vai ter coisas boas, é utopia. Eu tenho grandes amigos que a gente quase sai no braço, meu irmão. A gente é amigo. Eu sou casado e eu sempre brinco isso. Eu sei que tem dia que a dona Edjane pega a panela e fala, eu acerto aquela careca ali. Porque a gente sabe que tem. E trazendo também uma resposta assim para esse rapaz que enviou essa pergunta, a pessoa só vai trazer um fardo para ela se ela tratar a circunstância como fardo. Né? Tá se relacionando com uma pessoa com 2 filhos. Se ela tratar aquilo como fardo, vai ser um fardo na vida dele. Agora, se ele tratar aquilo ali, não tratar como fardo, tratar como uma oportunidade de ser... O pai abandonou a criança, então ser um pai para a criança, ser um ser humano útil para trazer Cristo, mostrar que o pai dele, Pai nosso que estás no céu, é capaz de suprir toda a necessidade paterna da carência de uma criança, de ser útil, né? Ser um servo, que fique claro um instrumento que toda de Deus para a vida pessoa daquela que criança. decidir se relacionar com alguém, que seja homem ou mulher, no sentido... E esse alguém vem com uma bagagem de filhos,
não tem como desvencilhar. Porque, não tem como não fazer existe não isso. existe. Não existe Não isso. adianta entrar numa de você querer botar checkmate do tipo, ou seu filho ou eu. Agora, né? olha essa isso, questão. porque você sabe que rola. Vai falir. Ou seu filho ou eu. Você tem que saber. Manda teu filho pra casa da tua mãe lá e vem comigo. E aí você entra em histórias que a gente tem histórias absurdas. E olha Que só, sobrevive no início, mas lá na frente vai jogar eternamente na cara. Como eu tava falando aqui, o problema, antes eu falei no outro bloco, né, que o problema é do eu. O cara tá entrando no relacionamento pensando nele. E coitado da criança, que o pai abandonou a criança. E como é que fica a consciência, né, da criança? Mas você nem abandonou, porque De repente separou, não deu certo. E aí pronto, e a mãe tá criando. Exatamente. Então a gente tem que pensar no futuro mental da criança também. Então não pensar somente em nós. E como a gente está falando, eu acho, e vocês devem concordar, que é um exercício contínuo. Não é só porque você entrou e agora eles te aceitam, porque tem um momento que eu acho que ele fala assim, poxa, agora eu estou aceito. Vão acontecer situações, e agora eu vou me lembrar, talvez, dentro de um círculo de amizades meus, de um grande amigo meu que casou e a moça já tinha um filho. E cresceu, hoje é adulto e tudo mais. E ele falou assim, André, a maior crise que eu vivi com ela, ou no meu casamento, ou de relacionamento com... né, a minha filha postiça, vamos dizer assim, não foi quando eu entrei na família, não foi no aniversário, foi no dia do casamento, porque eu sempre criei ela como se fosse a minha filha. Quando foi para casar, foi o pai biológico dela que entrou segurando na mão no casamento. Então foi uma crise pro cara. Mas ele falou... E ele falou assim, eu nunca tive dificuldade de relacionamento com o pai biológico dela. Só tive antes do casamento por causa dessa escolha. Aí a gente entrou num fight, só que depois Deus me curou porque a gente tem que aprender o seguinte, você quer ver um duro, exemplo? meu irmão. Você quer ver um O cara exemplo? pensa que acabou aqui. Quando a mulher tá adulta e vai embora, vai casar, e aí? Você quem quer ver um leva? exemplo? Os dois. Eu com os tratei, dois. eu pago em férias, eu limpo, eu pago colé, eu faço tudo. Na hora de casar, o cara que entra de Você mudar. quer um exemplo muito Acabou. clássico, assim, nas amizades. Eu tenho amigos que têm amigos. E que necessariamente não são os meus amigos. E, de repente, ele tem mais amizade com esse outro amigo que comigo. Eu tenho que aprender isso. Nessa questão de um casamento que vem com o filho, ele tem que saber que, por mais que ele ame ou seja amado por parte do filho, esse filho vai amar, talvez, mais o seu pai biológico ou sua mãe biológica. Porque é natural, é essencial da vida. Então, eu tenho que aprender a isso. Da mesma forma que eu aprendo que um amigo meu talvez tenha um outro amigo e ele se relacione mais com essa amizade comigo, é o filho. Eu vou ter que aprender isso. Fácil não é. Simples não é. Viver, meu irmão, com pessoas e vou não é orar fácil. para os que vão viver isso aí, porque Com tem que certeza. ter muitos... Mas se ame primeiramente. E eu acho que essa foi a mensagem. Quer entrar num bom relacionamento, quer amar uma outra pessoa? Qualquer um. Você tem que se amar primeiro, Se amar senão você não vai conseguir amar outra se pessoa. Goste. Pastores, obrigado pela presença de vocês hoje aqui no Maravilha. Foi um papo muito bom, a gente falou sobre tudo. Espero que você tenha aprendido. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau. Se você nunca se importou de viver um verdadeiro